Boa noite. Eu queria, antes de tudo, agradecer esse convite da organização do Sempre um Papo, agradecer também à Casa Fiat. Eu quero, antes de mais nada, dizer que eu sou apenas um administrador cultural, um produtor cultural, um programador. Eu não sou um museólogo. Eu, em alguns momentos da minha vida, 20 anos que eu me dedico à área da cultura, eu sou advogado de formação, mas há 20 anos que eu abandonei o direito e caí nessa vida cultural que me alegra muito, que me dá muita satisfação. Em alguns momentos também eu assumi um papel de curador, mas mais na área de artes cênicas, na área de dança, mas também em alguns momentos também na área de artes plásticas, em alguns programas e projetos desenvolvidos em redes de oficinas culturais do governo do Estado de São Paulo, ou em alguns projetos específicos desenvolvidos na cidade de São Paulo. Então, fiquei aqui pensando um pouco, o que poderia se falar de artes plásticas e novos museus. Acho que o Rodrigo vai falar mais de artes plásticas, eu falo um pouquinho mais dos novos museus, tá certo? Pensando que, nos últimos anos, os museus, de um modo geral, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, eles vêm se requalificando, tanto no que diz respeito às suas ações, na sua penetração junto à sociedade, na sua tipologia de acervos e também nos espaços destinados a abrigar suas coleções e as suas atividades. Aliás, essas transformações que ocorreram nos últimos anos e continuam ocorrendo de uma maneira bastante acelerada, não é só típica dos museus, eu acho que é típica de todos os equipamentos culturais, não é que eles têm que realmente se colocar diante do público, não é? Às vezes chegar muito mais próximo do público devido a uma concorrência muito grande de outras ferramentas, de outros instrumentos de comunicação, de internet, da própria televisão, não é? De uma série de outros problemas que principalmente nós encontramos nos grandes centros urbanos, né? Problemas de transporte, problemas de violência, custo de vida também. Então, há uma grande tendência dos equipamentos culturais como um todo, e os museus também, procurarem novos espaços, procurarem chegar mais perto do seu público. E de todos os equipamentos culturais, talvez onde essas mudanças sejam mais perceptíveis e sejam mais chamativas, são exatamente nos museus, né? Talvez até pela tradição do equipamento cultural museu, que sempre foi um espaço cultural mais conservador, mais voltado à questão da preservação, da memória dos objetos museológicos, ou mesmo de obras de arte. Eu acho que nesses últimos anos, não só aqui no Brasil, mas principalmente no Brasil, mas no mundo todo, a gente viu uma grande revolução de requalificação dos museus nos seus objetivos, nas suas atividades e no seu approach, né, com o público, com o usuário, nessa aproximação que é tão importante, né? Os museus, logicamente, procuraram se aproximar do público, criar canais de acesso, democratizar o conhecimento, e em toda essa transformação envolve aspectos distintos das atividades museológicas, das atividades educativas e de formação, dos seus objetivos, das suas bases expositivas e também dos espaços destinados a abrigar seus acervos. Diante de todas essas transformações, que por vezes são lentas e graduais, hoje já temos exemplos muito interessantes e referenciais do que poderíamos chamar de novos museus no Brasil, que servem, inclusive, de inspiração e de referência internacional. Poderia aqui mencionar alguns exemplos bastante interessantes, né, mas eu vou falar um pouco do Museu da Língua Portuguesa, já que é um museu que eu tenho maior intimidade, que eu dirijo há 2 anos e 4 meses, 5 meses, né, que é hoje um museu bastante jovem, bastante respeitado, com uma visitação bastante grande. Até o dia de ontem, o museu tinha recebido a visita de 1.308.567 pessoas, e um museu que se firmou já como uma instituição cultural
importante na cidade de São Paulo e eu acho que em todo o Brasil. É lógico que ele é um museu muito novo, são 2 anos e 5 meses, ele está num processo de construção, ele está num processo de procurar os seus caminhos, né? Aliás, já dizia aí um museólogo importante que um museu pronto é um museu morto, não é? O museu, acho que ele está sempre buscando os seus caminhos, buscando inovar, buscando modificações que são necessárias, né? Então, pensando sobre esse aspecto, seria o Museu da Língua Portuguesa um novo museu? Eu acho que, dependendo do ângulo a ser observado, sem dúvida nenhuma, ele é um museu novo, porque é um museu com uma tipologia diferenciada de acervo, já que o acervo do museu é um patrimônio imaterial, a língua portuguesa, é um museu com uma base expositiva, com uma museografia completamente diferenciada, pois, tendo como acervo um patrimônio imaterial, houve grande necessidade de se recorrer a recursos de alta tecnologia, de nova tecnologia, de interatividade. Sempre lembrando que toda essa tecnologia presente no Museu da Língua Portuguesa está a serviço do seu conteúdo, não é? Quer dizer, ela não é uma tecnologia gratuita, uma tecnologia feita única e exclusivamente para agradar este ou aquele segmento da sociedade. Quer dizer, ele é feito sempre a serviço do conteúdo, que no caso do museu é a própria língua portuguesa. Além disso, eu acho que o museu tem uma característica extremamente importante e que vem contribuindo muito para o sucesso e para a procura do público, que é estar instalado num prédio que não foi concebido originalmente para abrigar um museu, o prédio da Estação da Luz, um prédio inaugurado em 1901, não é? E que, graças a um esplêndido trabalho dos arquitetos Paulo Mendes da Rocha e Pedro Mendes da Rocha, se adequou muito o prédio da Estação da Luz para abrigar o Museu da Língua Portuguesa. E isso, para o museu, é extremamente importante, né? Eu costumo dizer que um dos grandes fatores de sucesso da visitação, da procura do público ao Museu da Língua Portuguesa está exatamente no prédio. O prédio da Estação da Luz é um prédio de referência para todo cidadão paulistano. Eu diria mesmo até que é um marco histórico importante para todo o país, já que durante o início do século passado, toda a nossa grande riqueza, né, de produção de café do país escoava via a Estação da Luz. A Estação da Luz foi construída exatamente para escoar a produção de café para o Porto de Santos, e do Porto de Santos ser exportado para todo mundo. Isso sempre rendeu muitas divisas para o país, né? Mas, para o cidadão paulistano, a Estação da Luz é um marco de referência. A Folha de São Paulo, aproximadamente 2 anos e meio atrás, um pouquinho antes da inauguração do Museu da Língua Portuguesa, fez uma pesquisa espontânea com a população de São Paulo, quais eram os seus marcos referenciais, não é? Históricos, enfim, o que identificava a cidade de São Paulo. O campeão absoluto é o Parque do Ibirapuera, um espaço extremamente democrático, né, de uso de toda a população da cidade. Mas o prédio da Estação da Luz sempre aparecia em segundo ou terceiro lugar, junto com a Avenida Paulista, ou seja, é um espaço de identidade do cidadão paulistano. Isso é extremamente importante. Logo que o museu inaugurou, que as referências do museu eram apenas as referências dadas pela mídia, né? Quer dizer, ainda não existia o boca a boca, ainda não existiam comentários feitos sobre o museu, nós percebíamos que muitos dos nossos visitantes entravam no museu exatamente porque queriam, antes de entrar no museu, entrar no prédio da Estação da Luz. Então, isso foi um fator extremamente importante, vem sendo um fator extremamente importante, né? Quer dizer, aliar o conteúdo do museu também com este prédio histórico e que assim também passa a ser preservado. E no meu modesto ponto de vista, o que tem de mais interessante nessa ocupação do Museu da Língua Portuguesa, no prédio da Estação da Luz, é que a Estação da Luz não deixou de cumprir a sua função original, ou seja, de ser uma estação de trem. Isso eu acho extremamente importante. Eu questiono, às vezes, um pouco
prédios históricos que foram pensados com uma finalidade e, de uma hora para outra, são transformados, às vezes, em espaços culturais, às vezes até por serem prédios históricos, como é o caso da Estação da Luz, que é tombada pelo IPHAM, pelo órgão de preservação CONDEFAD do Estado de São Paulo e pelo município de São Paulo. Então, nós temos uma limitação muito grande. Às vezes, nem seria o espaço mais adequado para abrigar uma instituição cultural, já que as instituições culturais têm uma dinâmica muito grande e, às vezes, precisam estar se readequando a todo momento. E, quando você trabalha num prédio preservado pelos 3 níveis de patrimônio histórico, isso fica um pouco difícil, né? Mas eu gosto muito dessa ideia do prédio da Estação da Luz abrigar o Museu da Língua Portuguesa, que traz uma simbologia muito grande, não é? Grande parte dos imigrantes que chegaram ao Brasil chegaram pelo Porto de Santos e tiveram o seu primeiro contato com o Brasil ali na Estação da Luz, quer dizer, do Porto de Santos eles embarcavam nos trens e vinham para a Estação da Luz e depois seguiam para a hospedaria dos imigrantes. Então, também tem esse simbologismo da estação, essa simbologia da Estação da Luz ser um pouco um laboratório da língua portuguesa falada no Brasil, porque ali nós tivemos o contato com japoneses, com os italianos, com os espanhóis, com os árabes, enfim, com toda essa gama, né, com todos esses povos que vieram construir a grandeza do país e passaram, muitos deles, pela Estação da Luz. Então, essa questão do espaço da Estação da Luz, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante para o museu. Então, sobre esses aspectos, não é, da tipologia do acervo, da utilização do espaço, o Museu da Língua Portuguesa, sem dúvida nenhuma, pode ser chamado de um novo museu. É um museu que chama a atenção do mundo inteiro, de referência. Hoje mesmo, Portugal pensa em construir o seu Museu da Língua Portuguesa e usa como referência o Museu da Língua Portuguesa de São Paulo. A Itália, a Universidade de Siena, pensa em construir um Museu da Língua Italiana, a Universidade de Winchester, na Inglaterra, o Instituto Goethe, em Berlim também, e todos têm por referência o Museu da Língua Portuguesa. Então, levando essas características de tipologia de acervo, da museografia, do próprio local onde ele foi instalado, que é um local que recebe diariamente aproximadamente 350 mil pessoas circulam pela Estação da Luz, o que nos permite fazer um trabalho muito grande com esse público, para chamar esse público à visitação do Museu da Língua Portuguesa. Então, sem dúvida nenhuma, sobre esse aspecto, ele é um museu novo. Se olharmos por outros ângulos, veremos que o Museu da Língua Portuguesa é absolutamente igual aos demais museus, pois tem acervo, reserva técnica, setor educativo, setor de pesquisa, exposição permanente do seu acervo, exposições temporárias, além de outras características que delimitam o equipamento cultural como museu. O que eu quero dizer aqui é que é extremamente importante, quando nós falamos de novos museus, não jogar fora todas as características e tudo que já foi pensado até hoje de um museu e que caracteriza exatamente uma instituição cultural como um museu, para que isso não vire como a gente costuma falar, uma bagunça, tá certo? Qualquer um se qualifica e acha que tem sobre a sua administração ou sobre o seu projeto um museu. Então, eu acho que é extremamente importante todos os padrões que foram pensados, padrões internacionais do que seria exatamente um museu, eles cabem, sim, nessas novas formatações, nesses novos museus. Está aqui também o Rodrigo, que vai falar de um museu fantástico, né, que é um museu, tem todas as características e que alia um espaço diferenciado, alia uma questão extremamente importante de natureza, de meio ambiente, não é? Mas que é extremamente importante que sejam preservadas as características, o que se entende hoje que seja exatamente um museu. O Museu da Língua Portuguesa, lógico, vocês vão falar, nossa, que cara chato, a gente veio falar aqui de artes plásticas, ele está falando num novo museu, mas ele é um museu que trabalha muito a questão
da arte, da língua, exatamente, da questão da literatura, das expressões literárias, não é? Da nossa literatura também tradicional, da nossa arte tradicional. Ele é um museu que tem como conceito básico de que a língua portuguesa é o elo da nossa identidade cultural, então ele acaba se transformando também num museu da diversidade cultural do povo brasileiro, o que nos permite trabalhar em várias áreas, em vários campos, não é? Ter um campo muito grande de atuação dentro do Museu da Língua Portuguesa, ainda que o foco principal seja exatamente a língua, mas partindo desse aspecto de que a língua é o elo da nossa identidade cultural. E o museu também já deu as suas expandidas para a área das artes plásticas. A nossa última exposição, a exposição do Gilberto Freire, intérprete do Brasil, não sei se alguém teve a oportunidade de visitar a exposição, além de trazer toda a obra do autor Gilberto Freire, do sociólogo Gilberto Freire, também nós apresentávamos 27 trabalhos de artes plásticas inéditos do Gilberto Freire, muito interessantes, até porque acabavam sendo uma extensão da sua obra literária, né? Acabavam posicionando muito o nosso público dentro do universo do Gilberto Freire, já que esse trabalho de artes plásticas do Gilberto Freire eram 27 obras entre telas, aquarelas e desenhos. O Gilberto sempre procurou exatamente retratar o seu cotidiano, o cotidiano do Recife, não é? Então, uma questão de arquitetura também, até dos usos e dos costumes. Então, foi muito importante essa presença, não é, desses trabalhos de artes plásticas do Gilberto Freire, que não é um artista plástico, quer dizer, não é conhecido como um artista plástico, mas que tem uma produção bastante interessante. Mas o museu também trabalha, acho que sem dúvida nenhuma, quando nós trabalhamos a questão da literatura, dos textos literários, extrapolando um pouco a questão das artes plásticas, nós trabalhamos muito com a questão das artes visuais, não é? Quem conhece o Museu da Língua Portuguesa sabe que lá no terceiro andar nós temos a Praça da Língua, onde são apresentados programas, não é, que tem sempre por tema um texto escrito originariamente em língua portuguesa, seja ele um texto literário ou poético brasileiro, português, ou de Angola, Moçambique, enfim, tenha sido escrito originariamente em língua portuguesa, e um trabalho de curadoria do Zé Miguel Wisnik e do Arthur Nestrovsky, que acabam também criando em cima desse texto toda uma reprodução de imagens e de sons e de músicas também, fazendo uma grande instalação, um grande trabalho de artes visuais a partir da nossa literatura, da nossa poesia. Atualmente são 3 programas de 20 minutos, o museu já está trabalhando na criação de mais 3 programas, e que é um dos espaços que alcança maior sucesso entre o nosso público. É impressionante até porque nos dias que nós recebemos muitos estudantes, muitos adolescentes, no período da manhã, não é? Sempre quando se entra na Praça da Língua há uma agitação muito grande, não é? Às vezes você tem ali dentro 180 crianças ou 180 adolescentes, e às vezes muitos estudantes que nunca tiveram contato com uma instituição museológica, e 2, 3 minutos depois do início dessa exibição, o silêncio é total, não é? Pelas palavras, pelas imagens, enfim, por toda essa composição criada pelos curadores. Um outro fator também que eu acho que é extremamente importante no Museu da Língua Portuguesa, e aí eu acho que cabe muito a questão também das artes plásticas e dos museus dedicados às coleções de artes plásticas, é a questão e que isso é uma coisa que nós perseguimos desde a inauguração do museu, de aliarmos conhecimento, cultura com prazer, tá certo? Eu acho que durante muito tempo houve esse preconceito que ainda existe, não é, de que conhecimento tem que ser uma coisa sisuda, de que não se pode aliar essa ideia de conhecimento ou de arte, não é? A boa arte requer
um ambiente sisudo, um ambiente sério, não é? Uma postura muito contemplativa ou muito de respeito. O Museu da Língua Portuguesa, desde a sua inauguração, por uma série de características e também por uma decisão da administração, nós trabalhamos sempre no sentido de mostrar que se tem uma coisa no mundo que dá prazer às pessoas, que é prazerosa, que é divertido, que é gostoso, é o conhecimento, né? Então, isso nós trabalhamos muito com o nosso público em geral e com o nosso público de adolescentes, de estudantes, né? O museu, sem dúvida nenhuma, como ele se vale de recursos de alta tecnologia, ele é um museu que cria uma empatia muito rápida, principalmente com os jovens, com os adolescentes, com o pessoal que já nasceu, a nova geração que já nasceu nesse mundo tecnológico, né? Isso cria uma ligação, uma identidade muito forte. Mas mesmo nas nossas exposições temporárias, né, na exposição do Guimarães Rosa, celebrando os 50 anos de lançamento do Grande Sertão Veredas, na exposição da Clarice Lispector, na exposição do Gilberto Freire e muito agora na exposição do Machado de Assis, a única orientação que nós damos à curadoria, o pedido, é exatamente que as exposições não sejam nem didáticas, nem biográficas, que elas, na realidade, elas provoquem o nosso visitante, façam com que o nosso visitante saia de lá com vontade de conhecer mais da Clarice, do Grande Sertão Veredas, do Machado de Assis ou do Gilberto Freire. E é lógico, aquele visitante que já conhece a fundo os nossos temas das nossas exposições também saiam gratificados por rever, por reencontrar, por ter uma nova leitura, né? Mas que sejam exposições que causem exatamente a reflexão, o prazer, que sejam exposições bem-humoradas, né? Quer dizer, o nome da exposição do Machado de Assis já fala tudo, né? A exposição chama-se Machado de Assis, mas esse capítulo não é sério. Não é sério no sentido de mostrar, principalmente para o jovem, de que o Machado de Assis tinha esse lado muito forte, irônico, esse lado de desconstruir tudo, né? De desconstruir as próprias personagens dele, de desconstruir ele enquanto escritor, de desconstruir o leitor, sempre com essa característica extremamente crítica, né? Essa coisa muito ácida e muito bem humorada do Machado de Assis. Esse é um objetivo também do museu, e eu acho que qualifica o museu também como um novo espaço cultural. Aliás, aqui também na Casa Fiat eu percebi que isso é uma coisa muito presente, né? Quer dizer, de você aliar a qualidade de uma exposição, o conteúdo sério, mas também uma amostra que cause prazer, reflexão, que alie muito conhecimento com a questão do prazer mesmo, né? Que eu acho que é extremamente importante, que durante muitos anos nós fomos muito resistentes, não é, a isso. Em algumas instituições acabam sendo muito resistentes. É lógico que nós temos uma responsabilidade muito grande, principalmente no Museu da Língua Portuguesa, que é um museu que recebe um número muito grande de pessoas que nunca tiveram oportunidade de entrar numa outra instituição museológica, isso devido a uma grande exposição na mídia que o museu tem desde a sua inauguração, devido à questão também de ser um museu da língua portuguesa, incentiva muito a presença das escolas, né? Nós recebemos de terça a sexta-feira, no período da manhã, das 10 da manhã até as 3 horas da tarde, basicamente escolas. Já fica aqui um conselho, quem for visitar o museu durante a semana, o horário sempre mais confortável depois das 3, 3h30, ou de manhã também é muito gostoso para você ver as crianças, os adolescentes, mas daí tem um pouquinho mais de barulho no espaço do museu, né? Mas ele é um museu realmente que tem atraído um número muito grande de pessoas que nunca entraram em instituições museológicas. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, não é, de introduzir essas pessoas nesse mundo dos museus, mas isso sempre também procurando fazer com muita naturalidade, não é, fazendo com que as pessoas entendam por que a gente tem que adotar essa ou aquela postura dentro de um museu, até para não incomodar o outro visitante, não é, para aproveitar mais aquele conteúdo que está sendo oferecido,
mas sem essas neuroses. Quer dizer, o museu também é um lugar onde o adolescente tem que rir, é um lugar onde o adolescente, às vezes, tem que se expressar na sua maneira própria, que, às vezes, muitas pessoas acham que não é a maneira própria para um museu. Essa experiência que realmente desse país foi extremamente chocante, até porque é um país que tem um acervo museológico fantástico. É uma pena ver que quem está dirigindo a área de museus aí do governo federal lá tenha esse tipo de pensamento. Então, acho que também nessa área o Museu da Língua Portuguesa e uma série de outros museus, quer dizer, acho que a maioria das grandes instituições no Brasil caminham nesse sentido, né? No sentido de você estar aliando o conhecimento, a contemplação da obra de arte, a crítica, mas sempre com uma atividade extremamente prazerosa, com uma atividade gostosa. Eu acho que era isso um pouco que eu queria falar, e depois acho que nós vamos ter oportunidade também de trocar informações, perguntas, discutir um pouco, tá certo? Então, muito obrigado. Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, em meu nome e em nome da instituição na qual eu trabalho, em Inhotim, Centro de Arte Contemporânea. Agradecer à Casa Fiat de Cultura, Ana Vilela, o Sempre um Papo, Afonso Borges. Então, o que, enfim, me deixou feliz no convite e na sua fala é que eu acho que você fez uma introdução muito precisa a respeito desse desafio, que é o desafio que todos os museus, não só os museus de arte, que é o meu caso específico, um museu híbrido de arte, eu diria, mas, enfim, que é um desafio de todos os museus no campo da cultura, né, no campo da indústria cultural, da absorção e da recepção dos valores culturais em sociedade. Enfim, então, eu fico feliz que você tenha feito isso, porque realmente esse é o contexto, esse é o cenário que todos nós encontramos. É um cenário de profundo desafio, né, quer dizer, de revolucionar uma instituição que o primeiro papel dela é ser conservadora, né? Então eu acho que isso eu acho que definiria de uma maneira para mim bastante ampla o que é a atividade do museu, né? Que é essa a atividade de guardar. A primeira atividade do museu é a atividade conservadora, é guardar, é colecionar e de alguma maneira tirar de circulação, não é? Para devolver a circulação de uma maneira própria, não é? De uma maneira dentro de um contexto e dentro de uma missão própria daquele museu. Então, eu costumo usar essa imagem, né, da reserva técnica, que é o lugar escuro, onde não pode entrar, com a sala de exposição, que é o lugar onde essa permeabilidade do ser humano, da voz, da presença, né, às vezes até da interação direta com a obra, se dá. E a gente, colecionando arte contemporânea e mostrando a arte contemporânea para um público amplo e bastante diversificado, a gente, enfim, lida muito com esses desafios que você, de alguma maneira, sumarizou aí quando fez sua introdução. Então, o texto se chama O Museu no Sertão. É uma tentativa de leitura tipológica, né? Ele falou aqui de tipologia de acervo. Quer dizer, eu falo um pouco de acervo aqui, mas é mais uma tipologia do espaço museológico. Então, é uma tentativa de fazer essa leitura, talvez uma definição de tipologia museológica à luz de algumas referências básicas de arquitetura, museologia e arte brasileiras, né, que são muito importantes para nós. O texto se chama O Museu no Sertão. Nome dificilmente pronunciável, Inhotim refere-se à terra e à história que lhe deram o nome. De seu dono original, Senhor Inho ou Inhotim. O nome faz recordar os neologismos que povoam a obra de Guimarães Rosa, o grande prosador brasileiro do século XX, que fazia jogos de linguagem próximos aos de James Joyce, a partir do jeito de falar do povo do sertão mineiro. O sertão está em toda parte. É uma frase que aparece logo no início de sua obra maior, Grande Sertão Veredas. Sertão identifica o norte de Minas Gerais, mas também qualquer região afastada dos grandes centros urbanos. O sertão, e uma síntese de natureza e cultura, é a origem de Inhotim. Em geral, os museus são provenientes de uma cidade, edifício, coleção ou patrono, ou da combinação de alguns ou todos esses elementos.
e guardam com esses locais, coisas e pessoas, relações de afinidade e identificação. Eles metonimicamente confundem-se com os marcos de sua fundação, que um bom exemplo é a Estação da Luz, né, que você falou. Podem herdar o nome de seus criadores, como é comum no caso dos museus casa, né, o Isabella Stewart Gardner Museum, em Boston, por exemplo, que é um grande templo do modernismo e do colecionismo em geral nos Estados Unidos, batizado a partir de sua patronesse, né, que inicialmente recebia amigos para visitas às suas coleções, ou os museus Castro Maia, no Rio de Janeiro, criados a partir das coleções e propriedades de Raimundo Ottoni de Castro Maia. O caso de Inhotim é distinto. Aqui se descobriu um lugar para se pôr no mapa. De uma visada da identidade museológica, institucional e cultural, era importante afirmar um lugar, o topônimo de uma localidade virgem para criar um museu novo, do nada e no nada, ou quase. Inhotim teve sua gênese em um jardim e uma casa, depois em um nome herdado da pequena localidade mineira em que se encontra um distrito do município de Brumadinho, em uma coleção de arte formada ao longo dos anos por seu patrono e idealizador, Bernardo Paz, e em um artista, Roberto Burle Marx. Certamente sem saber, Burle Marx lançou nas terras vermelhas do Rio Paraupeba, do sertão, a semente do que mais tarde veio a ser o Centro de Arte Contemporânea. Paisagista, pintor e desenhista, Burle Marx foi um dos principais artífices do modernismo brasileiro, no sentido de formular uma arte que dialoga com aquela produzida nos principais centros, sem incorrer num ecletismo de tendências europeias, e que, ao mesmo tempo, mantém o sentido de conexão com a cultura do Brasil, sem se resvalar para o regionalismo. Burle Marx cresceu no bairro do Leme, no Rio, onde se acredita tenha desenvolvido o interesse pelas espécies tropicais, próximo que estava a exuberância da paisagem carioca de mar, morros e matas. Mas foi durante uma temporada em Berlim, em visitas sucessivas ao Jardim Botânico de Dahlem, que ele viu a possibilidade de desenvolver um trabalho autoral, em que pudesse combinar o uso de plantas brasileiras e exóticas no mesmo jardim. Sou muito brasileiro. Foi uma coisa que aprendi em Berlim em 1928. Burle Marx associou, é uma citação dele, né, obviamente, associou-se à moderna arquitetura brasileira de Lúcio Costa e Niemeyer, tendo projetado os jardins de seus principais prédios, como o célebre Jardim Terraço do Palácio Capanema, no Rio. Também no Rio desenhou o Aterro do Flamengo e o Calçadão de Copacabana. Ao longo de sua trajetória, Burle Marx afirmou-se como naturalista também, tendo identificado uma série de espécies vegetais e filiando-se à longa tradição de viajantes cientistas que remonta ao Brasil colonial. Porém, a visão do paisagismo como arte, pelo menos é assim que entendo o paisagismo, como forma de manifestação artística, também é uma citação dele. Esse é o principal legado conceitual de Burle Marx para o projeto museológico que se construiu em Inhotim. Vários dos princípios base de sua arte manifestam-se como influências. A combinação de elementos locais e externos recorrente em seus jardins norteia a organização da coleção de arte de Inhotim. Trata-se da única coleção brasileira de arte contemporânea aberta ao público, em que a arte brasileira pode ser vista ao lado da produção internacional em diálogo, sem que uma se destaque sobre a outra. Outras noções formais, como continuidade, simultaneidade e mobilidade, estão na raiz conceitual de Inhotim, um lugar em constante transformação como a natureza. O contínuo da paisagem, de que fala Burle Marx, aqui serve à formação de um museu sem contornos rígidos, com limites justapostos e superfícies sobrepostas, substituindo a ideia de uma unidade monolítica definida pela arquitetura tradicional dos museus. Se o jardim renascentista é regido por um propósito de absoluta contenção de formas, no jardim de Burle Marx há um desejo de expansão e continuidade. Ele parece recusar deliberadamente um centro ou um ponto de vista central capaz de ordenar previamente a experiência da formulação da paisagem pelo movimento do corpo. Analogamente, a simultaneidade de experiências e encontros com obras de arte em Inhotim propõe um lugar sem centro, sem ordem obrigatória ou ponto de vista predominante. A ideia de um museu topológico que não se fecha em círculos, mas propõe um espaço moebiano, da fita de Moebius, pode orientar as trilhas que percorrem organicamente o parque, propondo percursos livres e não lineares entre as obras ao ar livre e o arquipélago de pavilhões que pontua o conjunto de jardins. Abusando-se das relações entre interior e exterior, pode-se ir e voltar, quantas vezes quiser, de um mesmo destino, tomando caminhos diferentes a cada vez.
A sensação de vertigem, causada pelos obstáculos topográficos e paisagísticos, pode ser associada a Inhotim. Ela se manifesta nas relações que as obras estabelecem com a paisagem. Assim, no centro do núcleo de Burle Marx, imensa, uma escultura de Cildo Meirelles, originalmente um projeto que mantinha a escala 1:1 com o corpo humano, é agigantada, tornando as mais gigantes palmeiras pequenas diante de sua presença e criando uma nova relação corporal com o espectador. O mobiliário doméstico torna-se ao ar livre a arquitetura. Só para dizer aqui, é uma escultura constituída de uma grande mesa, sustentada por mesas menores e uma grande cadeira. Então, assim, só para você saber do que eu estou falando. Numa área mais aberta, próxima à entrada do parque, o pavilhão de vidro e aço, triângulo bicessionado, curva interior, do americano Dan Graham, relaciona-se direta e metaforicamente com a paisagem de seu entorno. Um grande lago foi escolhido como pano de fundo, a repetir as relações de reflexão e distorção do pavilhão arquitetônico. A obra cria uma relação lúdica e fenomenológica com o espectador, um momento de descoberta na interação ótica e corporal com a paisagem, a qual ele se sobrepõe. Já uma outra obra de Olafur Eliasson, chamada Por Meio de uma Repentina Compreensão Intuitiva, uma escultura situada em um recanto resguardado do jardim, propõe uma experiência de interioridade. Vista de fora, ela remete ao tipo de iglu usado na Islândia para cobrir fontes de água quente que surgem no gelo. Em seu interior, porém, encontramos um dos mais típicos elementos ornamentais de jardim, a fonte. Eliasson iluminou sua fonte com luz estroboscópica, que confere solidez e permanência à água. Ao criar um espaço de interioridade, claustrofobia e reclusão na imensidão do jardim, a obra propõe uma síntese entre fenômenos da natureza e construções do homem. Um pouco como no abismo, em Inhotim não avistamos o final, nem sabemos onde ele está. Diferentemente do jardim inglês, que se aproxima da escultura clássica pela subtração e que retira da matéria, da pedra ou da planta, para criar a forma, o que é aqui é o prolongamento e a perda de uma moldura nítida. Do campo da museologia para a arte, uma contribuição seria o cruzamento entre a natureza e o cubo branco. O cubo branco, como a gente sabe, é esse paradigma da sala de exposição no século XX, que é um espaço radicalmente separado do exterior, onde a luz natural não entra, onde as proporções, em tese, são perfeitas para abrigar obras de arte, as condições climáticas e de luminosidade são constantes, então praticamente o tempo não passa, né? Existe essa separação radical entre interior e exterior, não só espacial, mas até temporal mesmo, né? Como se estivesse num universo destacado da realidade que está no entorno ali, né? Então, o cubo branco ele é recriado e remodelado no interior de nossos pavilhões quase industriais, que são livres de paredes divisórias fixas. Isso quer dizer, essa grande casca onde a gente coloca a parede ali da maneira como quer e cria essa sucessão de cubos brancos, que, na verdade, estão muito próximos da natureza e que não estão próximos dessa ideia do monolito do museu dentro da cidade, né? Esse museu bunker, que a gente costuma dizer um pouco pejorativamente. Entre as salas de exposição e a paisagem de Inhotim, não há competição, mas diálogo. No imaginário, o museu é infinito. Nesse sentido, foram em especial produtivas as participações de Cildo Meirelles e de Tunga no diálogo inicial sobre as bases do projeto, com Bernardo Paz, bem como as instalações de grande escala através e truruge desses artistas, respectivamente, com edifícios especialmente construídos para abrigá-las logo no início da concepção do espaço de Inhotim. Geograficamente, Inhotim está a apenas algumas horas dos dois principais centros artísticos do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Um dos principais marcos dessa trajetória, historicamente, foi apresentado na exposição Nova Objetividade Brasileira, no MAN do Rio, em abril de 67. Ali, Oiticica constrói Tropicália, um labirinto sem teto, um cenário tropical com plantas, araras, areias e pedrinhas. Uma obra síntese de várias linguagens, arquitetura, poesia, artes plásticas. Tropicália entrega imagens tipicamente tropicais ao espectador, antropofagicamente convidado a devorar as referências brasileiras, justapostas a referências da abstração geométrica e da arte pop. Oiticica evoca os fundos de quintal e, descrevendo sua obra, usa uma expressão que pode definir a experiência com arte em Inhotim: pisar a terra outra vez. É isso. Obrigado. Eu sou professora de arte,
Sou professora de escola estadual, de escola do Estado, e eu fico pensando que eu estou numa escola há 32 anos, não é? E que satisfação saber que os museus estão recebendo crianças e não crianças vestidas da maneira que você falou. Mas isso tudo é direção. Isso tudo é direção de museu. É a direção do museu que comanda como que as pessoas vão entrar, não é? E é esse educar o olhar, né? Porque a gente sai da escola para um museu buscando esse educar o olhar que a gente não consegue dentro de sala de aula. E aí é tão interessante, eu tenho vindo várias vezes aqui na Casa Fiat, esse educar primeiro os professores, não é? Que é muito mais importante do que as crianças, né? Porque o professor, quando ele sai da escola, ele tem que saber para onde, ele já tem que estar com esse olhar educado, não é? E é muito interessante isso que eles fazem aqui na Casa Fiat, antes da gente vir com os meninos. Eu tenho ido a muitos museus, eu vou a muitos museus. E a PUC está fazendo muito bem isso. Eles têm uma ida dos professores também antes. Porque essa coisa do lazer, porque é lazer. Não é? Tentar diferenciar uma ida cultural e uma ida não cultural, né? Uma ida de lazer e uma ida de não lazer, é péssimo. Né? Então, acho muito bom isso. Estou doida para poder ir lá também. Nós temos um material de apoio aos professores, tá certo? Então, sempre que a escola agenda uma visita, o museu manda para o professor esse material, exatamente para que ele possa preparar os alunos, né? Preparar a visita em sala de aula, depois também sugestão de roteiros de visita, né? Dependendo do interesse, porque nós recebemos professores de português, de história, de ciências, então que roteiro ele pode seguir lá de acordo com o seu interesse e dos seus alunos também, e depois sugestão de atividades pós-visita na sala de aula. E todos os meses nós oferecemos, o educativo do museu oferece aos professores que estejam interessados, tem um trabalho de 4 horas com o professor, então o professor, por exemplo, ele vai visitar o museu em setembro, agora no finalzinho de agosto, num sábado, tá certo? No período da manhã, da tarde, aí não me recordo bem, nós oferecemos essa atividade de 4 horas, porque é muito importante realmente que o professor vá ao espaço conhecendo já o espaço, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante. Nós fazemos com este material e oferecendo essa atividade também gratuita, aí, tanto para as escolas públicas como privadas, não tem problema. Estando agendada a visita, o professor pode participar dessa atividade. Eu sou economista e fiz pós-graduação em gestão cultural. E eu estou me lembrando aqui de uma matéria que nós fizemos no curso, quais os limites do museu? Porque quando começou assim, um trabalho que nós fizemos sobre o museu era no familiar, depois começou a evoluir para uma coisa, no final já perdeu sua característica toda. Eu quero saber qual a opinião de vocês. Existe um limite, igual o próprio Museu de Arte da Pampulha, que está sendo usado muitas vezes para recepções, muito mais para recepção de casamento, para fotografia e tal. Eu sei que, por uma questão de sobrevivência, muitas vezes é necessário que o museu recorra a isso. Mas vocês acham... Bom, minha pergunta não é dirigida, né? Mas assim, vocês acham importante ter uma definição? Não, o museu faz isso, isso e isso, esse tipo de atividade nós não aceitamos, ou estamos abertos a qualquer coisa que trouxer, como que é? Eu até, quando falei que estava falando dos novos museus, né, estava falando que os espaços museológicos aceitam uma série de inovações, espaços novos, atividades diferenciadas, públicos, tal, mas que a gente não pode jogar no lixo aqueles conceitos do que é um espaço museológico, tá certo? Existem conceitos hoje que são definidos, que são aceitos mundialmente, internacionalmente, do que vem a ser um museu, porque senão vira uma confusão geral, né? Eu começo a chamar qualquer coisa de museu e qualquer coisa acaba virando um museu. Então, é muito importante, quer dizer, eu acho que essa questão de novos espaços, de nova tipologia de acervo, que é o caso do Museu da Língua Portuguesa. Algumas pessoas, quer dizer, o Museu da Língua Portuguesa, quando ele foi criado, os criadores do museu só perceberam que era um museu muito no final do processo de criação, porque como se tratava de um patrimônio material, num determinado momento a equipe falou, espera um pouquinho,
Até 2005, ele ia chamar a Estação Luz da Nossa Língua, era um centro de língua portuguesa. A partir dos rumos do projeto, percebeu-se que, na realidade, era um museu. Ele tem todas as características de um museu. A única diferença é que ele tem, por acervo, um patrimônio imaterial. São poucos museus no mundo que têm, mas isso, sem dúvida nenhuma, eu acho que cada vez mais vão surgir museus que têm por acervo um patrimônio material, porque o patrimônio material é, sem dúvida nenhuma, extremamente importante para a sociedade, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que essa questão, assim, os museus podem inovar, podem procurar novas tipologias, podem agregar várias linguagens, ter caminhos diversificados da questão do educativo, de ações paralelas. O Museu da Língua Portuguesa mesmo, hoje eu tive a estreia de um espetáculo do Caixa de Imagens, que é um grupo que faz espetáculos de 2 minutos dentro de uma caixinha, tal, com um texto do Machado de Assis. Então, eu faço circo, eu faço uma série de coisas, tá certo? Agora, eu tenho que preservar as minhas características de um museu, porque senão eu passo a ser qualquer outro equipamento cultural e não mais um museu. Com questão, você falou das locações, lógico, os museus hoje, todos os museus têm necessidade de angariar, de levantar recursos, sejam mesmo os museus públicos, os museus privados, tá certo? Eu não vejo problema nenhum de que se faça uma locação, de que se tenha um uso, às vezes chamado comercial, do espaço do museu, desde que preservadas todas as características da integridade museológica, para que o museu existe. Aqui mesmo eu estava conversando, por exemplo, no Museu da Língua Portuguesa, nós fazemos algumas locações de espaços, ou às vezes do museu todo, com muito discernimento, para que eu estou locando, eu jamais locaria um museu, eu sou um fumante, assim, fumo muito, mas jamais locaria um museu para uma indústria de cigarro, para uma indústria de bebidas, você tem toda uma questão da imagem. Jamais locaria o museu também, muitas vezes, quer dizer, você tem, sei lá, o que é muitas vezes? Eu tenho 30 dias no mês, talvez eu faça 2 locações no mês, tá certo? Porque ele é um museu, ele não é um salão de festas, tá certo? Então, isso é uma questão muito de critério e da administração. É importante para o museu? É extremamente importante. Cada locação que eu faço no museu me custeia uma série de coisas de pesquisa, de preservação, de novas exposições. É extremamente importante. Agora, tudo tem que ter um critério, tá certo? Para não desvirtuar exatamente a atividade principal do museu. Sou membro fundador e fui o primeiro diretor executivo da SAB, Sociedade de Amigos da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa. Parabéns pela palestra e fico satisfeito de saber, né, que hoje nós somos referência até internacional, né, na questão do museu. Mas, de uma certa forma, já foi contemplada a minha pergunta, né, da pergunta anterior, mas a minha preocupação é qual que, né, eu quero questionar vocês, qual que é a preocupação de vocês de dar continuidade a esse trabalho? Que esses 2 museus, o Inhotim, né, e o da língua portuguesa, que ele não seja apenas um museu temporário, que isso tenha uma continuidade, que seja um museu, né, pela vida, né, por anos e anos, enfim. E uma outra coisa, dentro de todo esse universo, de toda essa riqueza que existe cultural no Brasil, qual que é a preocupação, especificamente, né, desses 2 museus, de estar contemplando, dando como forma de estar garimpando e dando oportunidades de inclusão para aquelas pessoinhas que não têm oportunidade, né, de um espaço dessa natureza, né, dessa visibilidade. Porque, às vezes, eu vejo que dão prioridade para aquelas pessoas que estão nos meios de comunicação, aqueles artistas que estão na moda. Então, há alguma preocupação desses 2 museus de estar garimpando e como forma de inclusão de outros artistas de um país que tem um potencial tão grande? E parabéns pela palestra e obrigado de vocês terem me dado essa oportunidade, né, de ouvi-los e conhecer mais a proposta de vocês. Eu sou pesquisadora e trabalho no Museu Histórico Abílio Barreto. Eu gostaria de saber, a respeito do Inhotim, como que vocês estão enfrentando os desafios da conservação da arte contemporânea. Porque é sabido que a arte contemporânea, pela inovação de suportes e de materiais, a conservação é bem mais complicada que a arte moderna ou
o nosso barroco tão já estudado. E como é que está sendo esse desafio? É basicamente isso. E se você se há uma política de aquisição de acervo? Eu diria que, assim, para a gente colecionar arte contemporânea, e a gente, hoje em dia, até hoje, todas as obras que a gente mostrou lá estão na coleção, são da coleção, são tombadas, inventariadas, até performance, são obras que entraram lá com o objetivo de serem obras de acervo, né? Salvo talvez uma exceção. Então, quer dizer, esse próprio processo de política de aquisição, ele é um processo diferente, esse processo de inventário, de tombo, de registro, né? A palavra-chave para mim aí é registro. Ele é um processo muito diferente de quando a gente trabalha com objetos um pouco mais, digamos assim, presos a suportes móveis, como pintura, escultura de desbaste, enfim, papel. Basicamente, em arte, seria esses três campos, né? Escultura, pintura e papel. Então, quer dizer, a gente lida com esses três suportes também lá, porque, obviamente, a arte contemporânea não é a abolição da pintura, da escultura e da arte sobre papel, seja desenho, gravura, fotografia, mas ela tem isso e tem outras obras, por exemplo, que são os trabalhos de instalação. Então, quer dizer, hoje em dia a gente trabalha muito com obras comissionadas, que são obras que são executadas pela primeira vez no museu, a partir de projetos que ou existem ou que são desenvolvidos especialmente para lá. E aí o processo de registro é um processo muito importante. Quer dizer, aí entra um processo curatorial junto com o processo de registro com o artista, para realmente ter em arquivo tudo sobre a fabricação daquela obra. Quer dizer, em alguns casos, isso é especialmente importante porque são obras que dependem, a cada montagem, de serem refeitas, né? Então, quer dizer, a minha aposta com o tempo, eu não sei, mas pode ser talvez igual a do bronze, né? O bronze um dia também vai acabar. Então, quer dizer, o prego do Jorge Mack, que montou semana passada, ele pode ser que esse prego deixe de ser fabricado. Mas é possível eu fabricar ele um dia, um prego idêntico, usar um aço parecido. Enfim, aí a gente está entrando no meandro. Mas é desse jeito, quer dizer, com um processo rigoroso de registrar. Quer dizer, a gente registra tudo, montagem, fotografia, inventário, documento, memorial descritivo, rigoroso. Um processo de criação de banco de dados e reserva técnica junto. Quer dizer, então, muitas vezes você acessa a obra e a obra a presença dela no banco de dados é tão grande ou maior do que a presença dela na própria reserva, porque são desenhos técnicos, são especificações de material, etc. Então, um pouco por aí, né? Quer dizer, aí tem vários desafios que eu não sei não estão totalmente como é que fala, equacionados. Por exemplo, vídeo, eu acho a gente vai até trazer uma pessoa, a Cecília Dazor, que é uma pessoa que trabalha no museu em Bordeaux, na França, que é especialista nisso. Ela tem um título engraçadíssimo. Ela é conservadora de obras com obsolescência emergente, uma coisa assim. Que é, por exemplo, conservar 16 milímetros, porque não é só conservar o suporte, é que conservar o equipamento, né? Slide. Hoje a gente tem as cosmococas do Hélio Oiticica, que é uma dor de cabeça para mostrar aquilo em slide, porque do Hélio Oiticica e do Neville da Almeida. Porque a Kodak simplesmente não fabrica mais os projetores iguais. Aí você precisa começar a maquinar os projetores em casa, que é uma loucura. Você tem que ter uma pessoa dentro de casa para consertar um projetor e fazer projetor. Enfim, é bem complicado. E em relação à política de aquisição, a gente tem muito ativa. Na verdade, ela é baseada numa coleção particular, que, em parte, está em comodato ao Instituto Cultural Inhotim, que é a instituição que administra o Centro de Arte Contemporânea, e ela é bastante ativa, e ela enfrenta esses desafios aí que você está vendo que não são fáceis, né? A gente tem a preocupação de que o museu tenha um impacto positivo, educativo na sociedade. Então, quer dizer, isso serve para os artistas também, né? Agora, eu não acredito que o museu tenha a obrigação, ou seja o papel primordial dele, compensar as injustiças
pessoais de carreira, etc. Então, assim, eu acho que assim, hoje a gente tem uma coisa muito séria, que é o trabalho com a comunidade de Brumadinho. Isso é uma aposta, é uma diretriz, um direcionamento básico que o museu persegue, porque essa comunidade está perto de nós, e acho que essa troca ela tem que ser direta e prioritária, né? Então, eu citei aqui o laboratório, que é um projeto que pensa nisso, e tem muito para vir pelo futuro. Mas não é um projeto de mostrar artistas que estão com dificuldade de achar espaço para expor. É um processo de embutir na sociedade, nos adolescentes, o interesse pela arte, né? O interesse pelos valores da arte, da cidadania, da diversidade cultural, né? Isso, para nós, é que é mais importante. E, assim, a gente trabalha com vários artistas que estão emergindo e tal, mas num cenário de excelência, de reconhecimento, de excelência sempre, né? De reconhecimento, de diálogo com outras instituições, de diálogo com o sistema da arte, né? Que é muito importante para a gente. Bom, também com relação à longevidade, né, do museu, foi colocado aqui, eu concordo plenamente. O Museu da Língua Portuguesa é um museu criado por lei, um museu do governo do Estado de São Paulo, administrado através de uma organização social, então de uma entidade sem fins lucrativos que mantém um contrato de gestão com o governo do Estado de São Paulo, mas é um museu do governo do Estado de São Paulo, e o governo do Estado de São Paulo honra todas as suas despesas, atividades, e a organização social tem que cumprir um plano de metas quantitativas e qualitativas, ou seja, a política pública a ser implantada no museu é uma decisão pública, é uma decisão do governo do Estado, e a organização social facilita essa administração, já que nós sabemos que a nossa legislação não é nem um pouco fácil de ser aplicada para as áreas como educação, cultura, ciência, tecnologia. A nossa legislação, infelizmente, é um pouco burra, não é? E limita muito a nossa ação. Agora, eu acho que a questão da longevidade do museu tem muito a ver exatamente com a respeitabilidade, né? Quer dizer, como está sendo realizado aquele trabalho, o trabalho que o museu se destina, e também a sua penetração na sociedade, não é? Quer dizer, o sentimento de pertencimento que a sociedade tenha, né? Quer dizer, de reconhecer aquela instituição como uma instituição extremamente importante, como uma instituição pertinente, como uma instituição necessária. A questão dos novos artistas, o Museu da Língua Portuguesa, quer dizer, poderíamos trabalhar aí pensando assim, os artistas que trabalham com a questão da linguagem, não é? Nós trabalhamos muito no incentivo de formação de novos artistas. Então, o museu tem toda uma atividade paralela de cursos, de workshops, tá certo? De mostras também. Existe, sim, já uma demanda apresentada ao governo do Estado, ao governador, que aceitou, e nós estamos localizando. O museu, apesar de estar no prédio da Estação da Luz, aquele prédio parece ser muito grande, mas ele não é, né? As estações, pelos conceitos estéticos da época, o prédio era feito para esconder a gare, porque eles achavam que era muito feia aquela estrutura metálica que hoje a gente acha maravilhosa. Então, o prédio da Estação da Luz, na realidade, ele é uma salsicha, né? Ele é um prédio comprido, que tem 120 metros de comprimento e 14 de largura. Então, eu tenho um problema de espaço, sim, e já foi pedido ao governo do Estado, ao governador, que aceitou, de nós termos um anexo do Museu da Língua Portuguesa, exatamente para que eu possa começar a trabalhar pequenas exposições, trabalhar exatamente com esses movimentos literários, poéticos, pessoas que estão trabalhando a língua portuguesa fora da mídia, ou nas periferias das grandes cidades, ou no interior. E a ideia também é que este anexo do Museu da Língua Portuguesa trabalhe muito com a questão do regionalismo do Brasil, tá certo? Então, você poder levar para dentro do museu, vamos pensar no sertão mineiro, vamos fazer uma exposição e vamos
fazer com que o sertão mineiro faça a exposição. Então, a gente vem aqui, né, no Estado e vai procurar quem seriam os melhores curadores, levar para lá, discutir, dar vazão também a uma produção intelectual hoje que você tem, fantástica, riquíssima no Brasil inteiro, gerado nas universidades e que às vezes as próprias universidades barram e não fazem que isso seja de conhecimento do grande público, né? Então existe sim essa ideia de estar trabalhando. Eu acho que com a limitação de espaço que nós temos, com essa demanda, quer dizer, essas exposições que vêm sendo realizadas no Museu da Língua Portuguesa são quase que exposições únicas, não existem outras instituições culturais. E, realmente, a nossa língua é uma língua muito rica, não é? Quando nós sentamos para pensar o tema da próxima exposição, é de enlouquecer, né? Porque você tem tantos autores e tantos temas fantásticos, mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que o museu vai pensar em atividades, quer dizer, já trabalha um pouco e pensar em atividades paralelas, pensar também nesse anexo onde se possam construir menores exposições, possam se expor novos artistas que lidam com a língua portuguesa. Acho que é isso. Eu queria agradecer muito aqui a paciência de vocês, né? Espero que tenha sido uma conversa, um papo proveitoso. Para mim foi muito proveitoso. Uma pena que a gente não possa ficar mais tempo, né, conversando, trocando ideia e trocando experiência. Obrigado.